Boa tarde, Daniel. Tá me escutando direitinho aí? Vamos aguardar os demais colegas entrar para a gente começar a nossa aula de hoje. O áudio está ok aí para você? Está ouvindo bem? Perfeito. A galera tá pulando carnaval ainda, né? Carnaval de 3 meses. Não acaba nunca. O povo gosta de ver no carnaval, nunca vi. E eu mudei o horário justamente para ficar melhor para todo mundo, mas pelo visto, a galera é poucos, né? Que tem compromisso. Mas faz parte. Aguardar aí 3 minutinhos, Daniel. Se não aparecer mais ninguém, né, a gente inicia, só nós dois. Nossa palavra de hoje ela é bem curta, bem objetiva. Boa tarde, Mônica. Então, vamos dar início à nossa palavra de hoje. Daqui a pouco nós vamos adentrar aqui na Bíblia para a gente falar um pouco melhor, né, sobre essa passagem de hoje que Deus colocou no meu coração.
E nosso tema de hoje fala sobre o ato de pessoas medrosas, né, que não têm coragem, ou até mesmo pessoas que não passam confiança. A gente vai ver aqui dentro da história de Gideão, que está lá no livro de Juízes, que quando Gideão foi pedir orientação a Deus, Deus foi bastante explícito com Gideão. Gideão ali estava com um exército de 32 mil homens. Porém, tinha muitas pessoas que estavam ali no meio que poderia atrapalhar a batalha. E isso não é diferente na nossa vida. Na maioria dos casos, achamos que estar em quantidade significa ter qualidade. E não é. É duas coisas diferentes, quantidade e qualidade. Por mais que possamos estar ali à cerca, rodeados de muitas pessoas, se a gente for provado, são poucas que vão estar do nosso lado. Isso é bíblico. Né? Jesus ele andou com 12 discípulos e mesmo assim um deles ainda o traiu. E ainda houveram aqueles que negaram o nome dele, né? Como a história de Pedro. Então, isso não é raro de se acontecer nos dias de hoje. Temos que ter muita cautela e nunca exercer admiração por ninguém, porque o próprio ato de admirar outras pessoas causa um efeito de idolatria. E idolatria aos olhos de Deus é abominável. Deus não aceita, Deus abomina, Deus destrói qualquer tipo de idolatria. Nem ele quer ser idolatrado. Nós devemos aceitar, reconhecer que ele é o nosso Pai e Jesus é o nosso único Senhor Salvador. Então, aqui na história, Gideão ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai pedir orientação a Deus do que fazer. É. E aí Deus é bastante implícito aqui. Ele fala o seguinte: quem quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá em Juízes, tá? Livro de Juízes, capítulo 7, versículo. Vamos ler a partir do verso 2, tá? Juízes, capítulo 7, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: Todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. Então, aqui a ordem de Deus é o seguinte: Gideão, você tem muita gente com você. Para que você vença essa batalha, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade, de homens guerreiros que realmente estão dispostos a dar a sua vida em meu nome. Em outras palavras, Deus quis dizer isso para Gideão. E Gideão ficou sem entender. Por quê? Eu contextualizo, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que a reação de Gideão deve ter sido totalmente contrária. Gideão deve ter pensado, mas Deus, eu vim aqui pedir uma ajuda ao Senhor, e a ajuda que o Senhor me dá é para dispensar os meus homens. Eu já não estou tão confiante de vencer essa batalha. E o Senhor ainda me pede para mandar embora os homens que não são corajosos e que estão com medo ali, e Deus deve ter, naquele mesmo ato, Deus deve ter ali conflitado Gideão, falando que, sim, Gideão, eu estou falando exatamente disso, para que eu te dê os midianitas, né, que foi o povo que Gideão foi batalhar ali, Deus deixa uma ordem bem clara. Chega lá para aquele povo e fala assim para eles: aqueles que estiverem com medo e com receio podem ir embora. Então, assim Gideão fez. Chegou lá no meio do seu exército e falou essas palavras. E aí, continuando aqui, a palavra diz o seguinte: Gideão falou, e dos 32 mil que tinha com Gideão, 22 mil foram embora naquela mesma hora. Veja só, o número é estrondoso.
Gideão estava com 32 mil homens, certo? Então, anotem esse número, 32 mil. Quando Gideão chegou e falou para o que Deus pediu, foi embora 22 mil, de uma lapada só. Gideão deve ter pensado, me lasquei aqui, né? Fui pedir ajuda a Deus, agora 22 mil homens foram embora, fiquei com 10 mil. Né? No termo popular, acho que Gideão deve ter pensado isso. Me torei aqui na batalha. Como que eu vou ganhar agora com 10 mil homens? Porque do outro lado, a Bíblia não fala, mas do outro lado tinha um enorme exército de midianitas prontos para matar o povo de Deus ali naquela terra e tomar as terras para eles. Só que não era do feitio de Deus deixar que Gideão perdesse aquela batalha, porque estamos falando aqui do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha nem nunca perderá. Só que Gideão não sabia dos planos de Deus, né? Deus está deixando uma grande lição aqui para nós nesse dia. Sinal de quantidade não significa qualidade na nossa vida, né? Aquela história de vivermos rodeados, né? Viver rodeados de muitas pessoas e acharmos que estamos ali com muitos amigos, isso é papo furado. Quando chega num momento como esse, uma batalha, a gente vê quem realmente são os guerreiros e quem são os frouxos. Então, aqui Deus quis separar dois tipos de pessoa. Aqui, os medrosos e covardes e os guerreiros, os homens que dariam a sua própria vida para salvar aquela terra e não deixar o inimigo entrar nela e tomar tudo. Então, o recado de Deus aqui para Gideão foi bastante simples. Gideão, chega e dá essa mensagem. Automaticamente, quem for frouxo, quem for covarde, vai embora ali mesmo. E isso é para a nossa vida também. Muitas das vezes, nós queremos viver cercado de muitas pessoas, né? Queremos buscar muitos amigos, buscar muitos colegas, né? Buscar inúmeras pessoas para dizer que temos amigos. Mas aí, quando você vai ver, quando você realmente precisa, todo mundo desaparece. Então, aqui com Gideão foi do mesmo jeito. Gideão falou, né? Isso, Daniela, eu escutei também. Minha esposa todo dia escuta. Palavra maravilhosa. Café com destino, muito bom. Então, o que que acontece? Quando Deus dá uma ordem na nossa vida, nós não devemos questionar Ele, porque Ele já está vendo nosso futuro. Nós não temos a capacidade de ver o nosso futuro, mas Deus tem, porque o futuro pertence a Ele, certo? Então, a ordem de Deus aqui para Gideão foi isso: Gideão, separa os covardes dos homens valentes. E aí, quando aquele povo foi embora, Gideão deve ter pensado: e agora, o que que eu farei? Gideão foi ter com Deus novamente. Chegou lá, a resposta de Deus foi totalmente contrária do que Gideão esperava ouvir. Deus falou assim, ó, vamos continuar aqui. Estamos no livro de Juízes, capítulo 7. Estamos lendo agora no versículo 4. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado. Faz-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Ou seja, Deus diria para Gideão o seguinte: Gideão, esse vai, esse não vai. Aquele vai, aquele ali não vai. Aqui é um sinal de obediência. Deus, uma das poucas coisas que Deus exige de nós é que sejamos filhos obedientes. Mas, Cristian, obedecer é muito difícil, né? Obedecer não é uma tarefa fácil, porém é necessário. Principalmente quando estamos numa condição de precisar da ajuda de Deus. Gideão, aquele estava entre a vida e a morte.
E o que que separou Gideão junto com o seu povo naquele momento? Justamente a obediência. Deus disse assim para Gideão: Gideão, não te preocupes, eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Esse povo não vai se vangloriar em cima de mim. Eu lhe darei esse povo e você tomará as terras deles. Mas para que isso aconteça, você vai precisar fazer exatamente o que eu lhe disser. E assim Gideão fez. Então Gideão desceu com todo o seu exército lá para a beira do rio. Chegou lá na beira do rio, Deus pediu para que colocasse aqueles homens em teste. 10.000 homens. Foi dividido em fileiras, se eu não me engano, 3 fileiras, né? Cada um com um número ali específico de cada homem. E aí Deus pediu para que Gideão mandasse eles tomar água do ribeiro, do riozinho ali. Aquele que tomasse água com as duas mãos feito em concha de cócoras e com a arma, aquele ficaria. E aquele que se ajoelhasse, feito um cachorro, e lambesse a água, iria embora. Mas veja só que mistério interessante nós temos aqui. Então, aqui, Deus coloca em teste aqueles homens, juntamente com Gideão. A ideia aqui não é somente descobrir aqueles que são covardes, mas a ideia aqui, a prova que Deus coloca, é justamente para que descubra quem são os guerreiros que estão sempre a postos, que estão sempre em posição de batalha. Porque sabemos que se levarmos um grupo de pessoas despreparadas para uma guerra, irão morrer todo mundo. A batalha, antes de começar, já tem terminado. É a mesma coisa de se fosse iniciar uma guerra hoje no país e mandasse um monte de pessoas totalmente sem treinamento, pessoas ali que não tinha o mínimo de contato com uma arma, um treinamento civil, um treinamento marinho, aeronáutico, para que combatesse o inimigo. O que queria acontecer? Ia morrer todo mundo e os inimigos iam tomar o país. Em outras palavras, Deus ali quis separar os meninos dos homens. Porque todo bom guerreiro do exército de Deus, ele sempre está a postos, ele sempre está vigilante. Então, essa palavra de hoje, ela é bastante forte. Quando eu escutei ela de manhã, minha esposa compartilhou comigo, eu fiquei refletindo um pouco sobre ela. Eu já tinha ouvido essa passagem por outro ponto de vista, né? E aí, quando eu escutei hoje novamente, eu já tive outro ponto de vista, porque cada mensageiro, ele traz de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus, embora ela seja a mesma, mas ela traz revelações diferentes em diversos momentos que estamos atravessando na nossa vida. Então, talvez hoje você esteja no momento na sua vida que você esteja cercado de muitas pessoas, porém você não sabe a qualidade delas. Você já passou por alguns momentos que precisou de apoio e nenhum dos seus amigos lhe ajudaram. Então, aqui não é diferente. Um exército de 32.000 homens foi reduzido para 10.000. Depois desse teste de tomar água e a arma aqui ficar pendurada e não lamber a água feito um cachorro, ficaram de 10.000, caiu para 300 homens. Como é que é, Cristo? Quer dizer que aqui 9.700 pessoas foram embora depois desse teste? Exatamente. Vamos ler aqui o que diz a palavra. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lamba um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens.
Mas todo o restante do povo se dobrou os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Então, aqui, apenas 3 tomaram água com a arma, posição de ataque, porque se o inimigo aparecesse ali, eles iriam combater. Os demais, os 9.700, foram embora para casa, porque lamberam a água em vez de tomar a água. Então, aqui é uma prova que Deus testa, né? Deus testa ali muitas situações e muitas coisas que nos ocorrem é para termos essa concepção espiritual. Será que eu posso contar com a pessoa? Será que eu posso contar com fulano? Será que eu posso contar, desabafar com tal pessoa? Temos que ter bastante cuidado com relação à seleção de pessoas e amizades que entram no nosso ecossistema, né? Essa mensagem ela é muito forte porque ela pode falar de diversas áreas da nossa vida. Aqui temos um exemplo de uma guerra, mas aqui poderia ser uma outra situação. Poderia ser uma situação financeira, poderia ser uma situação aqui que Gideão quisesse abrir o seu próprio negócio e fosse pedir uma direção a Deus com quem ele deveria fazer sociedade. Então, essa mensagem nós podemos aplicar na nossa vida em diversas áreas, nas amizades, em familiares, amigos, trabalho, negócios. Tudo isso devemos saber separar e ser bastante seletivo com as pessoas que entram na nossa vida, com as pessoas que realmente estão dispostas a dar sua cara a tapa e a confiar em você. Tem uma frase que ela é muito clichê. Não sei se vocês já ouviram ela. Ela diz assim: quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa na sua casa, churrasco, bebidas e tudo mais. Agora você quer saber, não, na verdade, quantos colegas, né? Quantos colegas você tem? Dê uma festa. Agora você quer saber quantos amigos de fato você tem? Vá parar em um hospital, num leito de cama. Então, é uma analogia, uma metáfora muito forte. De um lado temos uma festa, do outro lado temos uma enfermidade. Mas a dificuldade, ela revela o bom amigo, né? A dificuldade, ela revela o bom amigo. Porque é muito fácil a gente ter amigos na abundância, na fartura, quando tudo vai bem. Agora, passa por um caos e você vai saber quem é quem que está do seu lado. Então, essa mensagem de hoje é para nos trazer à tona o cuidado que precisamos ter com as pessoas que entram na nossa vida, com as pessoas que vão para a batalha com a gente. Gideão chegou para Deus com 32 mil homens, saiu de lá com 300. Cristian, e qual o final da história? Estou curioso para saber. Quem não conhece a história de Gideão e os 300, no final, Gideão ganha a batalha, sabe de que forma? Tocando cântaros vazios, né? Batendo, ou seja, batendo ali, né? Como se fosse uma espécie de um tambor. E deixa eu ver aqui o finalzinho. E o impacto foi tão grande do barulho que Gideão fez com os 300 guerreiros, que do outro lado o exército achava que estava vindo muito mais de 100 mil homens, só pelo barulho que eles fizeram. O que isso quer dizer? Que aqueles homens que ficaram, os 300, eram suficientemente para vencer a batalha. Essa foi a lição que Deus quis ensinar para Gideão naquele dia, naquela batalha. Deus sabia desde o momento, desde o começo de tudo, que Gideão iria vencer aquela batalha. Só que Gideão precisava entender a diferença entre um bom guerreiro e entre um menino.
Porque se o menino vai para a batalha, ele vai se machucar e ele vai machucar a sua equipe também. Ele vai colocar em risco. Então, precisa ter muito cuidado com os relacionamentos que você tem na sua vida, com as amizades que você faz, com os network, né? Temos um termo aí bem popular dentro do marketing digital, com network que você faz. Por quê, Cristian? Porque tem muitas pessoas que só querem se aproveitar daquele conhecimento que você tem, ou daquilo que você carrega. E no momento que não é mais conveniente, ela simplesmente desaparece. Então, aqui nessa batalha, Deus mostrou para Gideão o seguinte: Gideão, tu vieste com mais de 30 mil homens e voltaste com 300. E mesmo assim não perdeu a batalha. Por quê? Porque quantidade para Deus não significa nada, mas sim a qualidade daquele povo. Deus quis separar realmente aqui os covardes, as pessoas que estavam com receio. Deus quis aqui mostrar que existe, mesmo em situações difíceis, pessoas que irão se acovardar. Então, para que você vença algumas áreas da sua vida, que você avance, você precisa fechar alguns ciclos para iniciar novos ciclos. Ou seja, precisa ficar algumas pessoas para trás, porque elas não estão no mesmo nível que você, elas não estão na mesma página de vida que você está, mas tem muitas outras pessoas esperando para se conectar com você. Mas se você fica preso naquela energia de pessoas covardes, de pessoas de duas caras, de pessoas ali que não te apoiam, você acaba que você obstrui muita da sua frequência, da sua energia ali, enquanto você poderia estar empregando em outra coisa. Então, o recado de Deus aqui foi muito simples. Quantidade não significa qualidade. Devemos ser muito seletivos com quem entra na nossa vida, né? E isso, muitas das vezes, somos até criticados, né, por conta disso, porque é muito comum as pessoas pensar o seguinte: ah, por exemplo, a Daniela está muito besta, não fala mais comigo. Ah, a Mônica não tá mais nem aí, não vem mais aqui em casa, não conversa comigo. Mas como que isso vai acontecer? A frequência, a energia ali está muito diferente. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas hoje eu não tenho mais paciência para pessoas que contam historinhas tristes, pessoas vitimistas. Eu não dou conta de escutar. Por quê? Porque você está num ritmo tão frenético, você está em algo ali tão ligado no 440, que você não tem mais paciência para tolerar certas coisas. Porque você já sabe o desfecho da história, e aí você evita perder aquele seu tempo ouvindo aquela historinha de vitimismo. História triste todo mundo tem para contar. Então, precisamos desvincular dessas pessoas para que possamos nos vincular a outras pessoas. Então, essa nossa mensagem de hoje, ela é como uma espécie de alerta, né? Quem quiser depois meditar, está lá em Juízes, capítulo 7. Leiam toda a passagem para vocês entenderem, vocês terem a revelação de Deus. Eu aprendi muito, todas as duas vezes que eu escutei essa passagem, eu aprendi dois pontos de vista diferentes. Primeiro, ponto de vista que sempre vai ter covardes, e precisamos saber quem são os covardes. Segundo, quantidade não significa qualidade. Então, essas duas lições que eu aprendi ao ouvir essas passagens por dois pregadores diferentes, trouxe essa lição de vida, que nós somos a média das 5 pessoas que andamos. É a frase mais evidente, mas que se encaixa muito com essa nossa passagem de hoje. Tomem cuidado com quem vocês se associam, porque a nossa imagem, ela faz muito jus às pessoas que caminhamos. Então, com esse recado da parte de Deus, temos que ser realmente pessoas que sabem examinar o coração de outras pessoas.
Ou seja, a gente precisa ter esse olfato, essa visão aguçada e identificar se o que aquela pessoa carrega, ela irá agregar ou ela irá ajudar no caminhar do seu propósito, no cumprir do seu chamado. Do contrário, você já sabe a resposta. Desassocie e desvincule. Da mesma forma como Deus deu a ordem para Gideão, Gideão, essa batalha é sua, mas você precisa fazer o que eu vou lhe pedir, o que eu vou lhe ordenar. Então, sejam obedientes. Saibam ouvir a voz do coração de vocês. Saibam identificar quem são as pessoas que são corajosas e aquelas que estão apenas no seu ecossistema, de alguma forma, apenas para enquanto você é conveniente. No momento que você não for mais, ela vai desvincular e vai encontrar outro bobo ou outra boba para enganar da mesma forma, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma experiência, fala aqui nos comentários. Essa nossa aula vai lá para o YouTube também. Não sei quanto você vai estar assistindo essa gravação, mas o que eu lhe desejo do fundo do coração é que você tenha esse olhar clínico sobre as pessoas que entram na sua vida. E tenha cuidado. Gideão chegou com 32 mil e voltou com 300 e mesmo assim não perdeu a batalha. Se Gideão não tivesse ouvido a Deus, provavelmente Gideão tinha perdido muitos guerreiros e até mesmo a batalha, por conta de desobediência. Ok? O que vocês acharam da nossa mensagem de hoje? Jô, Daniele, Mônica. Tivemos um número hoje pequeno de ouvintes, mas não tem problema, né? Gideão foi com 32 mil e votou com 300. Imagina nós. Maravilha, top demais. Estamos juntos, Jô. É isso aí. Temos que saber muito bem quem entra na nossa vida. Um network errado pode causar muito dano na nossa vida. Um network errado. Agora, um network certo pode transformar a vida de vocês. Um network certo. Uma única conexão que vocês fazem com a pessoa certa, vocês não têm noção do quanto isso é impactante. Eu postei hoje lá nos meus stories falando sobre isso. O poder do network. E 85% dos nossos resultados vem do network que a gente faz. Christian, ainda não tem essa quantidade de resultados. É porque está faltando você fazer mais network. Faça um network, pessoal. Nesse ano 2024, dedique boa parte da energia de vocês para se conectar com pessoas que estejam no mesmo propósito. E quando eu digo fazer network, não é sair por aí, à torta e à direita, contando sua vida, querendo fazer negócio. Não, não é isso não, tá? É saber, é estar em meio a outras pessoas, mas saber se conectar com as pessoas certas, ok? Então, com isso encerramos nossa aula de hoje. O nosso horário, pessoal, ele está diferente. O nosso clube é 12h59, né? Ou seja, todos os dias, 13 horas da tarde, nós entramos ao vivo, mas devido a algumas circunstâncias externas, né, de algumas obras aqui perto de onde eu moro, está bastante barulho, então acaba que atrapalha um pouco a comunicação com vocês. Então, por enquanto, nós vamos ficar nesse horário das 17h59, cumprindo com aquilo que Deus nos chamou, compartilhando e espalhando as boas novas de hoje. Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer coisa, mandem feedback de vocês lá no nosso grupo, é muito importante. Ou mandem lá no Instagram também, vai ser muito bom ouvir vocês. Tamo junto, pessoal. Beijão no coração de vocês e até amanhã com a nossa próxima mensagem. Vamos para cima, Josimar. Tamo junto, meu irmão.